Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos calcular o determinante de uma matriz da ordem 5. Né? Se você não viu ainda as propriedades do determinante, eu aconselho que pare o vídeo e olhe lá as propriedades do determinante. Isso ajuda muito no nosso cálculo. Tá? Seja bem-vindo e vamos lá para a nossa aula. Assim como nós fizemos o determinante de matriz da ordem 4, nós iremos também fazer agora com a ordem 5. Nós vamos usar a regra de Chior. Só que a regra de Chior, ela diz que para você reduzir a ordem de 5 para 4, de 4 para 3 e assim por diante, é preciso que a matriz tenha o número 1. Acontece que essa matriz não tem. O que nós vamos fazer é fazer com que a matriz passe a ter o número 1. Mas para isso, primeiro nós vamos usar o teorema de Jacobi. Nós vimos isso, o teorema de Jacobi, lá em propriedades. Usando o teorema de Jacobi, vamos multiplicar a segunda coluna por 1 e somar com a primeira coluna. Bem, multiplicar a segunda coluna aí por 1 e vai dar o mesmo resultado, que menos 1 vezes 1 é menos 1, 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3 e 4 vezes 1 é 4. Então, não vai modificar nada a coluna número 2 se multiplicando por 1. Vamos somar agora com a primeira coluna. Então, eu tenho menos 1 com mais 2 é igual a 1. 3 menos 2 é igual a 1. 2 menos 3 é igual a menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. E 4 menos 0 é igual a 4. Com a regra de Jacobi, passamos a ter uma outra matriz. Agora sim, com essa nova matriz, temos dois números 1. Esses dois números aí, nós podemos usar tanto um quanto o outro. Uma na primeira linha e o outro na segunda linha. Agora sim, podemos usar a regra de Chior. Mas vamos usar o primeiro número 1 aí, que está na primeira linha, porque ele vai ficar mais fácil da gente fazer os cálculos. A primeira coisa que nós temos que fazer é ver o expoente que vai ficar no menos 1. Como ele está na primeira linha e na primeira coluna, o expoente vai ser igual a 1 mais 1. Vou fazer esses cálculos aqui, imaginando que você já tenha visto o vídeo anterior, onde nós fazemos os cálculos da matriz de ordem 4. Porque se eu for detalhar tudo igual eu detalhei lá, vai ser um vídeo muito longo. Vamos começar o cálculo com o número 3. Então vai ficar 3 menos 1 vezes 1. Com o número 2 vai ser 2 menos 0 vezes 1. Com o número 0 vai ficar 0 menos 3 vezes 1. Com o menos 2 vai ficar menos 2 menos 2 vezes 1. Usando o mesmo processo, vamos agora fazer com a segunda linha. Com o 2 vai ser 2 menos 1 vezes menos 1. Com o menos 1 vai ser menos 1 menos 0 vezes menos 1. Com o menos 5 vai ser menos 5 menos 3 vezes menos 1. Com o 4 vai ser 4 menos 2 vezes menos 1. Agora nós vamos fazer a nossa terceira linha. Com o 3 vai ser 3 menos 1 vezes 2.
Com o 2 vai ser 2 menos 0 vezes 2. Com o menos 2 vai ser menos 2 menos 3 vezes 2. Com o 0 vai ser 0 menos 2 vezes 2. Agora nós vamos fazer a nossa quarta linha. Com o 4 vai ser 4 menos menos 1 vezes 4. Com o menos 2 vai ser menos 2 menos 0 vezes 4. Com o menos 1 vai ser menos 1 menos 3 vezes 4. Com o 3 vai ser 3 menos 2 vezes 4. Agora nós vamos fazer o cálculo do menos 1 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Menos 1 elevado a 2 é igual a 1. Fazendo os cálculos agora dos elementos. Lembrando que primeiro você faz a multiplicação para depois fazer a subtração. Fazendo esses cálculos aí, encontramos os 16 elementos da matriz. Se nós acharmos o determinante dessa matriz aí de ordem 4 e multiplicar 1, vai dar o mesmo resultado. Então, esse 1 aí nós podemos tirar. E só fica aí a matriz da ordem 4. Podemos usar a regra de que, sim, podemos usar, porque nós temos um número 1 aí que está na segunda linha. Vamos usar, então, agora esse número 1 aí. Agora nós vamos ver o expoente do menos 1. Então, nós temos o quê? Na segunda linha e primeira coluna. Então, a ordem tanto faz. Você pode colocar a linha em primeiro ou a coluna em primeiro e a ordem não vai importar para a gente. Então, nós temos no nosso expoente aí 1 mais 2. O 1 que representa a primeira coluna e o 2 que representa a segunda linha. Vamos começar a fazer os cálculos com o número 2, depois nós vamos fazer com o número 3 e depois com o menos 4. Fazendo esses cálculos, nós vamos obter. Com o número 2 vai ser 2 menos 1 vezes 4. Com o menos 3 vai ser menos 3 menos 2 vezes 4. E com o menos 4 vai ser menos 4 menos 6 vezes 4. Agora nós vamos fazer a próxima linha. Vamos obter a segunda linha. Para obtermos a segunda linha, vamos fazer o cálculo com o 2, depois com o menos 8 e depois com o menos 4. Fazendo esses cálculos, nós vamos obter. Com o 2, vai ser 2 menos 1 vezes 5. Com o menos 8, vai ser menos 8 menos 2 vezes 5. Com o menos 4, vai ser menos 4 menos 6 vezes 5. Agora nós vamos fazer o cálculo da terceira linha. Na terceira linha, nós vamos fazer com o menos 2, depois o menos 13 e, por fim, o menos 5. Na terceira linha, vamos ter, com o menos 2, vai ser menos 2 menos 1 vezes 8. Com o menos 13, vai ser menos 13 menos 2 vezes 8. Com o menos 5, vai ser menos 5 menos 6 vezes 8. Olhando o expoente aí do menos 1, nós temos aí menos 1 elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Menos 1 elevado ao expoente 3 é igual a menos 1. Agora vamos fazer os cálculos para obtermos os elementos da matriz da ordem 3. Agora obtemos todos os elementos da matriz da ordem 3. Esse menos 1 aí, agora nós não podemos tirar esse menos 1. Anteriormente era 1. Com 1 a gente pode eliminar. Agora com esse menos 1 eu tenho que conservar ele aí. Agora você tem duas opções. Você pode, agora que tem a matriz da ordem 3, e nós já aprendemos a calcular o determinante
de matriz de ordem 3 e o resultado que você achar, você multiplicar com o menos 1. Ou reduzir essa matriz aí para a ordem 2. Vamos então reduzir, eu vou reduzir aqui para a gente aprimorar um pouco mais esse aprendizado aí, usando a regra de Jacobi e de Chiò. Tá? Usando a regra de Jacobi. Por que eu vou usar a regra? Porque eu não tenho o número 1. Para usar a regra de Chiò, eu preciso ter na matriz o número 1. Como é que nós vamos obter esse número 1? Vamos multiplicar a segunda coluna por menos 1 e somar com a primeira coluna. 5 vezes menos 1 é menos 5. Menos 5 com mais 6 é igual a 1. 2 que multiplica com menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 7 é igual a 5. 3 que multiplica com menos 1 é menos 3. Menos 3 com mais 6 é igual a 3. Usando o teorema de Jacobi, obtivemos o número 1 para usarmos a regra de Chiò. Então, nós temos aí na primeira linha o número 1. A primeira coisa que nós vamos fazer é o expoente do menos 1. Então, nós estamos na primeira linha e primeira coluna. Então, o expoente do nosso menos 1 vai ser 1 mais 1. Observe que nós temos um menos 1 aí. Este menos 1 aí é o que já tinha visto, tinha antes. E para essa nova matriz aí, nós vamos fazer o cálculo com o menos 1 e ver os expoentes. Então, nós temos aí o menos 1 que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1. E fazendo os cálculos aí, tá? Nós vamos começar com o número 2, depois com o menos 34, depois com o 3 e, por fim, o menos 53. Fazendo a potenciação, eu tenho menos 1 que multiplica menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 é igual a 1. 1 vezes menos 1 vai ser igual a menos 1. Então, do lado de fora aí nós teremos o menos 1. Fazendo os cálculos para obtermos os elementos. Com o 2, nós teremos 2 menos 5 vezes 5. Com o menos 34, vamos ter menos 34 menos 28 vezes 5. Com o 3, teremos 3 menos 5 vezes 3. Com o menos 53, vamos ter menos 53 menos 28 vezes 3. Fazendo esse cálculo aí, vamos obter os 4 elementos da matriz. Então, agora nós vamos fazer o cálculo do determinante. Para fazermos o cálculo de uma matriz da ordem 2, nós multiplicamos a diagonal principal e subtraímos pela multiplicação da diagonal secundária. E não pode esquecer desse menos 1 aí. Fazendo essa conta, vamos obter menos 1 que multiplica 559. Menos 1 que multiplica 559 é igual a menos 559. Este é o valor do determinante dessa matriz de ordem 5. Para aprimorar o aprendizado, quando nós chegamos na matriz de ordem 3, eu falei que você tinha duas opções. Ou você calcular o determinante de ordem 3 e multiplicar por menos 1. Ou reduzir. Nós reduzimos para a questão de didática. Eu gostaria que você voltasse e fizesse o cálculo do determinante da ordem 3. Obter o mesmo resultado, menos 559. Fique com Deus e até a próxima aula.